Muito boa noite, meus irmãos da Casa de Bezerra de Menezes e Dias da Cruz. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra da noite, né? E hoje nós vamos falar sobre a caridade essencial, tá? E a nossa convidada é uma convidada que vocês já conhecem. Então, enquanto eu estou esperando o pessoal chegar aqui, tá, para assistir a nossa palestra, eu vou compartilhar aqui, tá? São grupos. Então, só alguns minutos, enquanto o pessoal está chegando. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no grupo. Bom, gente, boa noite. Todos que já chegaram aqui, sejam muito bem-vindos. E hoje, como eu falei antes, nós vamos falar sobre a caridade essencial, tá? E a nossa convidada que irá falar será a Monique Góes, que vocês já conhecem. Mas antes de eu apresentá-la aqui para vocês, eu escolhi aqui a mensagem de abertura do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo, mas por enquanto, plante as sementes da bondade e do amor, por onde quer que você passe. E assim, meus irmãos, nós pedimos agora, nesse momento, que a gente acalme, acalente, tranquilize o nosso coração e nossa mente. Senhor, aqui estamos mais uma noite para refletirmos dos seus ensinamentos, dos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe e que muitas vezes nós insistimos em fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos para a boa nova. Que o Senhor nos ajude, nos ampare, que os nossos amigos espirituais e o amigo espiritual de nossa irmã Monique possam envolvê-la, intuí-la, irradiar em sua mente toda palavra que ela possa, através da sua palestra, da sua exposição desta noite, colocar um pouquinho no nosso coração do ensinamento do nosso Mestre Jesus. Continue conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E graças a Deus. E assim, meus irmãos, nossa convidada. Peraí, calma um pouquinho. Ah! Monique, seja muito bem-vinda! A casa é sua, tá? Então, qualquer coisa, eu estou aqui. Qualquer coisa, é só me chamar, tá bom? Tá bom. Com certeza, Obrigada. vamos aprender muito esta noite. Que o tema é essencial. Não é verdade? Bom, gente, agora é com a Monique. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, somente porque
o tema me trouxe também grandes reflexões, e é isso mesmo, né? Nós estamos para trabalhar, para servir, para estudar. E uma pergunta fica no ar, né? Durante todo esse tempo, nós, assim, espíritas, nós temos, vamos colocar uma felicidade muito grande de termos os estudos, de termos esclarecimentos dos nossos irmãos da espiritualidade superior, desde 1857. Aliás, Jesus veio aqui, né, e já deixou todo o trabalho, porém, nós ainda não estávamos prontos para absorver muita coisa. E aí depois, né, veio esse Consolador prometido, e essa doutrina agora que tanto nos ajuda, principalmente nesse momento, acredito eu, não estou falando só por mim, acredito que muitos vão se identificar, do quanto essa doutrina tem nos ajudado a enfrentar os momentos atuais. E aí, fica uma pergunta. Durante esse tempo agora, esse um ano aí de reclusão, de tantas privações, aonde nos vimos doentes, alguns, outros acompanharam, outros tiveram que se despedir momentaneamente, vamos lembrar que a despedida é temporária, porque somos seres imortais, né? Estamos aqui no momento, passando por uma experiência terrena, mas nós sabemos que a dor, né, ainda é inevitável. Mas essa doutrina, ela ajuda que o sofrimento, né, seja amenizado. Tem uma frase que fala, né, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque, na verdade, quando vem nos esclarecer que, na verdade, daqui a pouco está todo mundo junto, e agora é só uma questão, né, de falta de faculdade mediúnica, às vezes a gente não enxergar alguns dos nossos queridos, a gente começa a acalmar um pouquinho o coração, né, porque a gente sabe que daqui a pouco o abraço vai ter retorno. Mas aí, durante todas essas provas que não são fáceis, mesmo a gente sabendo disso, a gente sabe que não é nada fácil passar por isso. Fica uma pergunta. Durante esse tempo, você cresceu? Você fez o quê? Com todas essas oportunidades. Parece até fora de tom, né? Nossa, tanta coisa acontecendo. E você vem falar de oportunidade? Sim, oportunidade. Oportunidade de aprendizado. Oportunidade de autoconhecimento. Quando nós falamos de caridade, né, a caridade ela teria vários conceitos. Dependendo de onde a gente estivesse, de onde a gente entrasse, que grupo a gente fizesse parte, a gente ouviria várias definições de caridade. Aqui mesmo no meio espírita, né, no movimento espírita, a gente tem a caridade moral, a caridade material. A gente consegue aí ter vários temas, né, vários tipos, vários veios de falar sobre caridade. E uma coisa é certa, independente do veio que a gente use, né, da definição que a gente se baseie para falar sobre caridade, uma coisa é certa. Fora da caridade não há salvação. Pois bem, nessa de crescer, que na verdade eu acredito que a gente agora tem que ter os olhos de ver, né, por mais que seja às vezes complicado, difícil, seja trabalhoso, seja complicado bastante querer enxergar algo, nós temos que ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Agora, recentemente, nós sabemos de um livro, né, que veio através da mediunidade de Divaldo, Emanuel Flamengo de Miranda. E num pedacinho dele, se vocês me permitem, eu vou ler só um pedacinho. Tem assim, e isso é uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, né, que está no meio do livro. Ele fala assim, ó. É hora grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós. E o seu desespero
nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. Nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. Se o doutor Bezerra de Menezes está falando que a oportunidade de servir-lhes, imagina para nós. Estamos aqui, estamos reencarnados. Estamos recebendo esse amparo. Porque quando ele fala em amparar, ele não está falando, né, de um outro, porque nós sabemos que diante de Deus todos somos iguais. Igual, não tem o queridinho, o melhorzinho, o com os melhores privilégios. Diante de Deus não tem isso, não. Somos todos irmãos ali, ó. Tratados, as mesmas oportunidades que são oferecidas para um, em algum momento serão oferecidas para outro. Depende do seu grau de adiantamento, de consciência e principalmente de caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Aí nós vemos agora, durante toda a pandemia, né, a gente conhece vários movimento espírita, todo mundo se conhece, né? Uma hora está aqui, uma hora está lá. Graças a Deus tivemos muitos trabalhos assistenciais. E vimos muitas pessoas que não são chegadas a nenhuma religião, às vezes, nenhuma ONG, nenhuma casa espírita, centro espírita igual o nosso, também levando, ajudando. É um momento de oportunidades, principalmente para esses irmãos, que talvez não tenham o privilégio de nós estar aqui conversando, debatendo sobre um tema, que os espíritos já nos alertaram no Livro dos Espíritos, em 1857. Eles nos falaram da caridade, como entendia Jesus. E aí, eu acho que eu estou com o meu livro aqui, se bem que é uma pergunta que a gente faz tanto que a gente... Mas eu faço questão de ler. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Jesus. Preste atenção. Não estamos falando de nenhum líder religioso, não estamos falando de nenhuma dedução de dicionário. Estamos falando de Jesus, nosso exemplo, modelo e guia. E aí vem o BIP, né? Que é para a gente sempre estar com esse BIP na cabeça. Que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Benevolência, eu te voglio bene. Bem ver, bem querer, bem fazer. Indulgência. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, porque os olhos são a candeia do corpo. Então, a indulgência é esse olhar bom, esse olhar que enxerga o melhor. Esse olhar que sempre, por mais que todos estejam enxergando as trevas, vai enxergar a luz. Porque todos nós temos luz e sombras. Todos nós. Todos nós queremos que enxerguem a nossa luz. Até no momento que a gente está mais nas sombras. Porque todos nós temos isso. Porque nós somos seres, nós temos a perfeição para alcançar, sim. São perfectíveis, porém não perfeitos. E ainda temos um caminho para andar, para chegar até lá. E é por isso que nós estamos aqui. E perdão das ofensas. Perdão das ofensas é interessante, né? Porque aí a gente entra em vários tipos de ofensas. Aí, geralmente, quando a gente fala em perdão, dá um debate bonito. Não um debate, dá uma troca, uma conversa bonita. Mas é isso mesmo, porque, na verdade, para perdoar, nós temos que aprender primeiro a sermos humildes. Porque, geralmente, aquele que tem dificuldade para perdoar, pode reparar. Geralmente, é aquele que pensa assim, como é que pode fazer isso comigo? O orgulho. Ele se acha melhor. Porque ninguém pode fazer isso com ele. Então, porque nós temos que combater em nós as nossas imperfeições. E aí, tem uma questão aqui também,
o Livro dos Espíritos, que fala assim, da lei natural, né? E a resposta dela nos traz uma elucidação muito interessante. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando dela se afasta. Ou seja, o segredo para a felicidade é obedecer às leis divinas. Um homem é infeliz quando delas ele não segue, ele se afasta. E aí, a gente vai de novo, né, se aprofundando e pesquisando e lendo o Livro dos Espíritos, e a gente chega aqui. Qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E a resposta é simples. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Opa. Estamos falando de caridade? Estamos falando do verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus, como entende Jesus. Pelo menos é o que nos é permitido, né, compreender até hoje. Tem mais coisa pela frente, nós vamos descobrir, conforme nós formos crescendo, mas é o que nos é permitido, é esse o sentido da caridade. E nós ainda não conseguimos colocar na prática. Por quê? Por quê? Aí tem uma mensagem de Emmanuel, que foi o que deu justamente o tema dessa palestra, que é caridade essencial. E Emmanuel diz assim: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Segundo João 1,6. E Emmanuel diz assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para os que o necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele vive em nós. Sem essa, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Emmanuel sempre com esse jeitinho dele de direto ao ponto. O que nós temos feito
para colocar esse BIP em prática? Nessa pergunta do Conhece-te a ti mesmo, que é 919, se eu não me engano, estou até olhando aqui de novo, eu acho que é isso, sim. Vem uma receita de bolo de Santo Agostinho, que ele fala quando ele era vivo, como que ele fazia para conseguir diagnosticar, entender qual era o problema, aonde havia, porque é assim. No Mundo Maior, de André Luiz, que é um livro que veio, acho que em 1947, se eu não me engano, ou 30 e pouco, 1947, eu sei que foi a mensagem de Emmanuel, no prefácio do livro. E ele fala para a gente, no capítulo 3, do nosso cérebro. Estamos falando da nossa composição física. E quando ele fala, é bem interessante. Na verdade, quem fala, ele está numa expedição aqui na Terra. Quem já leu os livros de André Luiz sabe, né? Sempre ele está acompanhando casos, ele está a trabalho, ele está, né, aqui numa equipe. E ele vai narrando, e são coisas que a gente se identifica muitas vezes, uma coisa ou outra, são livros bem interessantes. Quem ainda não leu André Luiz, gente, é muito interessante, vale a pena. E aí, eles falam, Calderaro explica para ele, que é, na verdade, um instrutor dele nesse trabalho, ele fala, na verdade, ele chama ele para observar o cérebro de um encarnado e de um desencarnado no processo obsessivo, mas não é esse o caso. Na verdade, ele explica, né, que o cérebro se divide ali, naquele momento, ele explica em 3 partes. E é muito interessante, que são os gânglios basais, né? Tem o córtex, e o lobo frontal e o pré-frontal. E aí, quando eles estão falando sobre isso, né? Ele fala assim, que o primeiro, vou resumir aqui para eu não ficar lendo tanto, que nos gânglios basais, na verdade, estão registrados os nossos hábitos, o nosso passado. O que nós já trazemos aí, ó, há tempos. Esse córtex é o presente, é o esforço que a gente está fazendo agora, essa parte do cérebro. E os lobos frontais, pré-frontais, é a nossa conexão com o mais alto. E ele diz assim, ó, no plano dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Guardem isso. Em 2007, não sei se vocês já ouviram falar do neurocientista brasileiro, estou até lendo o nome dele aqui, Dr. Jorge Moll Neto. Conhece Jorge Moll. E ele foi o mais novo neurocientista a entrar na academia científica, né, brasileira, por causa de uma experiência que ele fez. Ele quis experimentar a caridade. Ele quis saber, na verdade, se isso era papo ou se realmente existia essa tal de caridade pregada, né, em tantos lugares, por tantas religiões, né, principalmente no nosso movimento fora da caridade na salvação. Se isso não era história para boi dormir, ou se realmente tinha base. Esse pessoal proclamava tanto isso. E aí, nesse experimento dele, ele acabou diferenciando o que é caridade e o que é filantropia. Vamos lá. A experiência era bem simples. Começava assim. Ele chamou um grupo de pessoas e perguntava assim, direto e reto, você prefere doar R$100 ou você prefere ganhar R$100? Bem, gente, não precisa nem falar o que a maioria respondeu, né? A maioria escolheu ganhar R$100. E aí, enquanto ele chamava esse pessoal a fazer essas perguntas, essa escolha, o cérebro dessas pessoas estava sendo escaneado, um scanner cerebral. Então, ele via quais partes do cérebro estavam em atividade naquele momento. E aí ele percebeu
que acendia, quando as pessoas ganhavam R$ 100, acendia a área do prazer. A área do prazer físico. E aí ele foi comparando para entender, né, até que limite era aquele prazer, que ele comparou em dar para as pessoas uma comida que elas gostassem de comer. Uma atividade prazerosa que elas gostassem de fazer, dançar, enfim. Era a mesma área. Exatamente igual. Ou seja, ele identificou que ganhar R$ 100 levava um sentido de recompensa, ativava a parte do cérebro que tem recompensa, que a pessoa se sentia recompensada, né, reconhecida, e era prazerosa. Mas era do mesmo jeito como se fosse, vou botar por mim, comer uma torta alemã, um bolo de chocolate. Não era diferente, era um prazer físico. E aí ele foi se aprofundando. Na segunda parte, ele já virou e falou assim, olha, você tem que escolher uma instituição para doar R$ 100. Mas os R$ 100 não vão sair do seu bolso. Você só escolhe qual a instituição eu vou doar os R$ 100. Então, mas na verdade, era o quê? Era uma doação não custosa. Não custava para as pessoas, não tinha um sacrifício. Elas apenas tinham que escolher entre crianças, idosos e deficientes. Uma das 3 instituições. E aí ele escaneava, tudo escaneando o cérebro. De novo, a área do prazer físico. Ali. Acendendo. A atividade cerebral estava ali. E aí, de repente, ele foi tentando vários experimentos, né? E ele definiu que quando a pessoa espera um reconhecimento desses, seja qual for, né, doação não custosa, ou quando ela tinha uma troca, ou quando ela esperava ser reconhecida por algo, né, quando tinha uma negociação, vamos colocar assim, ele definiu que isso era essa área de prazer físico, que na verdade isso é filantropia. Quando a gente faz algo esperando um reconhecimento, seja ele qual for, né, uma troca, algo que filantropia. Né? Igual essas empresas que doam vários, né, cheques, que na verdade vai ser abatido no imposto de renda. Está errado? Não. Não está. É prazeroso. O nosso cérebro sente esse prazer. Tá entendendo? E a gente sabe que muitas coisas funcionam, principalmente agora, quantas doações o pessoal está recebendo por aí, num momento crucial que é necessário. É necessário aplacar a fome, é necessário aplacar a doença, o vírus que se alastra. A gente ficou sabendo agora há pouco tempo dessa falta de oxigênio que chocou todo mundo. Se não fossem, né, essas pessoas doando, como é que seria? Se não tivesse uma comoção. Então, sim, é justo. É bom, sim. Faça filantropia. Não estou aqui para debater se certo ou errado, porque errado também não é. Está fazendo bem, de alguma forma. Só que nós estamos falando de caridade. E aí ele percebeu um estudo que outro neurocientista fez, esse gringo agora me escapou o nome dele, sobre a oração. E ele fez uma oração, tal, que as pessoas oravam de vários jeitos, e ele deduziu que quando as pessoas tinham fé, elas oravam verdadeiramente, lá, né, de acordo com o estudo desse outro, que não é tema para hoje, mas eu vou dar uma pincelada para a gente entender, acendia-se uma parte do cérebro que até então eles não sabem direito por quê, para que serve. Só que era uma coisa que entrava em atividade a ponto de neutralizar as outras, de tomar uma sensação de bem-estar muito grande e que podia levar, né, em estado contínuo, algumas horas naquele estado. Ele virou e falou assim, peraí, e se eu for no emocional das pessoas? E aí ele fez outra. Agora a pessoa tinha que doar um dinheiro do próprio, tinha que ser uma doação custosa dela. Os R$ 100 eu saí da pessoa. Quando foi imposta, foi uma imposição, olha, você tem que doar R$ 100. Friamente, mas sem só isso, escolhe, doa. Muitos acionou uma área de dor, de sofrimento, como se fosse uma tortura fazer aquilo.
Então, isso não é caridade. Ou então, na verdade, ele, como materialista, cientista, ele na verdade, sentou nessa pesquisa que ele começou em 2001, ele lançou essa pesquisa de filantropia, e, na verdade, a sobre caridade foi sair em 2007, depois que essa outra pesquisa sobre oração saiu, e ele resolveu fazer algumas modificações. Porque o conceito dele sobre caridade era literalmente o conceito que muitos têm por aí, né? De simplesmente a caridade material, de ser imposto, acabou, você tem que ir lá e dar e pronto. Era esse o único conceito dele de caridade naquele momento, a definição para ele se basear para fazer essa pesquisa. Só que aí, quando ele viu essa outra, ele falou assim, e se eu provocar o emocional das pessoas? Aí, nessa outra, ele chamou essas pessoas e falou assim, tá, agora é diferente. Você tem que doar R$ 100, é uma doação custosa. Só que você vai assistir 3 vídeos, um de cada instituição, para você entender como que vai ser feito, por que as pessoas merecem receber a sua ajuda. E ele percebeu que quando as pessoas assistiam os vídeos e no momento da decisão, quando elas se comoviam com algo, né, que era acionado esse lobo pré-frontal, esse lobo frontal. E muitos chegavam num ponto dele não saber mais aonde começava e terminava, e uma sensação de bem-estar. Acionava a área de prazer, acionava as outras áreas. Era uma coisa assim que ele não sabia nem por onde começava e terminava. Era algo muito grande. E aí ele foi estudar isso a fundo. Ele percebeu que quando estava acionada essa área, o organismo da pessoa, a capacidade de aprendizado, de tomar decisões, de clareza de ideias, de saúde, imunidade, subia em até 80% melhor. Era otimizado. E aí, ele publicou a da caridade, porque ele entendeu que a caridade, na verdade, ela tinha que ser sentida. Não era algo imposto, era algo que tinha um sacrifício, a pessoa ia ter que tirar do dela, sim, mas é algo movido por uma compaixão, por um sentimento, por uma misericórdia. E aí, tem outra. Nós estamos vivendo numa época onde nós temos um livro, como eu falei, em 1947, ou 30 e pouco, que foi psicografado, publicado em 47, confirmando, dizendo algo que foi confirmado pela ciência agora, em 2007. Nós temos uma informação da nossa doutrina de 1857. Várias informações no Livro dos Espíritos nos dizendo sobre a caridade, sobre a gente procurar ser uma pessoa melhor, os benefícios. A ciência está descobrindo agora. E aí a gente lembra de Allan Kardec quando ele fala, né, que se uma hora a ciência, se uma hora a ciência desmentir o que eu estou dizendo, vá com a ciência. Na verdade, não. A ciência só está confirmando o que essa doutrina esclarecedora já está trazendo para nós faz tempo. Nós estamos tendo acesso a esse material e tantos outros que, com certeza, são valiosíssimos para a gente perceber que nós somos os trabalhadores da última hora nesse momento. Nós estamos no meio de uma transição planetária. A pandemia mundial. E nesse momento, a gente já aprendeu mesmo a olhar para o lado? O que falta para a gente parar toda noite e fazer aquela reflexão de Santo Agostinho para a gente perceber como a gente pode ser melhor no dia seguinte? Não melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos. Porque é para isso que nós viemos aqui. E nós viemos aqui nesse momento para nos melhorar, claro, porque isso aí é a nossa jornada. Né? Simples e ignorantes com uma perfeição. Criados com muito amor, destinados ao amor, a amar. Como é que tá essa nossa transformação?
Vocês perceberam nesse estudo que o que acendia esse lobo pré-frontal, na verdade, era a comunhão com os sentimentos nobres? No caso da oração, a gente se eleva, né? A gente tem sentimentos nobres para falar com Deus, pelo menos a gente busca ter. A gente procura, né? Relaxar, para ter essa conexão maior. E quando a gente foi tocado pela misericórdia, um estudo científico provando que ela também se acende. Como nós podemos fazer para que isso se transforme em espontaneidade? Emmanuel tem uma frase muito interessante. Ele fala que a disciplina antecede a espontaneidade, porque os hábitos se dão com insistência. E a ciência também diz isso, né? Agora há pouco tempo. Nós estamos numa parte que a ciência está descobrindo aí, né? Está casando com informações que nós já temos. E talvez isso nos ajude também a perceber a grandiosidade dessa doutrina, né? De nós estudarmos, a importância de nós estudarmos, a importância de nos dedicarmos a trabalhar para Jesus. Porque fora da caridade não há salvação. Bem, como é que eu faço isso? Né? Eu quero mudar o hábito. É fácil? Não é. E quando André Luiz fala desses três, né, dessas três partes do cérebro, ele falou das glândulas basais, que são onde ficam os hábitos, ficam aquilo que a gente já cristalizou, que a gente já está lá, né? O que a gente já faz, o que alguns neurocientistas, né, falam, não sei se vocês já ouviram falar, do mapa mental, que são ações que a gente vai construindo para que a gente faça no automático. São os glândulos basais. Essa informação está toda lá, tudo que a gente já faz no automático. E fizeram um estudo, um tempo atrás, foi até um ratinho que eles soltaram num labirinto, que ele ia atrás do chocolate. E ele se batia todo até achar o chocolate. Da segunda vez ele já ia devagar, até que ele aprendeu o caminho. E nisso que ele aprendeu o caminho, ele ia direto. Uma coisa interessante que os cientistas observaram é que quando ele estava tentando acertar, né, jogaram ele num lugar que ele não conhecia e ele estava tentando buscar comida, tentando achar um caminho, a atividade dele cerebral era muito grande. Essa atividade. Quando ele aprendeu, ele fazia no automático, ele quase não tinha atividade cerebral. E aí foram trazendo, pesquisando isso em nós, seres humanos, para a gente começar a entender. E eles perceberam que nós já temos hábitos que ficam nessa parte, nos gânglios basais, essa ciência, o que André Luiz já falou lá atrás, que são os hábitos cristalizados, são aquelas coisas que a gente já faz até sem perceber. Por isso que é difícil, às vezes, a gente mudar um hábito ou detectar um hábito. Olha que interessante, porque a gente já faz tão automático, já é tanto tempo que a gente carrega aquela informação, ela já sai no automático, que até a gente detectar que, opa, isso é um erro. Às vezes a gente tem que observar. Mas então o que a gente tem que fazer? Tem que ter concentração, tem que ter foco. Tem que querer analisar, tem que querer observar. E aí, eles perceberam, porém, que algumas pessoas era muito difícil mudar um hábito, algumas não conseguiam por causa das informações, né, da densidade ali cerebral, que agiam no automático, não conseguiam. Porém, para outras era uma coisa surpreendente. Algumas falavam assim, vou deixar de fumar. Do dia para a noite, de repente, jogavam um maço de cigarro fora e conseguiam mudar um hábito de uma vida inteira. Assim, uma facilidade que para nós é surpreendente. Por quê? E aí eles começaram a fazer anúncios. Ou se você tem, isso foi na década de 90, se eu não me engano. Se você tem algum problema ou alguma situação que teve um problema e você conseguiu superar de forma muito rápida, por favor, se apresente. Deixe a gente escanear o seu cérebro. Deixe a gente estudar para entender melhor como funciona. E aí uma moça em questão, que ela estava com uma viagem marcada, ia viajar com o marido, e de repente o marido virou para ela e falou assim, olha, eu não me apaixonei por outra pessoa, estou acabando com o nosso casamento, não vou mais viajar com você, estou me divorciando. Essa moça não conseguiu processar muito bem isso. E aí começou a beber, caiu numa depressão muito forte, começou a beber, a fumar,
engordou, perdeu o emprego, enfim, tadinha. Ela estava indo ladeira abaixo, como dizem. E, de repente, essa foi uma moça que passou por uma dessas mudanças drásticas da noite para o dia. De repente, ela virou, caiu a ficha dela, ela falou assim, eu não vou mais fazer isso. O que eu estou fazendo comigo? E ela, de repente, emagreceu, os 50 quilos que engordou, ela parou de fumar, ela parou de beber, ela estava levando uma vida mais saudável. Isso em questão, assim, de pouquíssimos meses, uma coisa muito rápida. E ela se apresentou para que escaneassem. E aí eles foram lá olhando e perceberam que esses hábitos, o de engordar, né, dos hábitos para engordar, o vício, né, os vícios ali do álcool, da, da nicotina, estava tudo ali ainda. Ué, como é que ela tem essas informações nos gânglios basais ainda, latentes? E ela está conseguindo superar isso tudo. Porque, gente, isso foi feito exame, não foi só da boca da moça. Isso tudo é ciência. A gente sabe que os cientistas, eles querem pegar os mínimos detalhes, eles querem defasar tudo, eles querem realmente expor tudo. Eles fizeram exames, eles sabiam que a moça não estava mais fumando mesmo, que não era só a palavra dela, que ela realmente tinha tido uma mudança. E eles ficaram, meu Deus, mas como? E eles repararam uma coisa. Nessa moça, em alguns outros, eles tinham essa parte do pré-frontal mais em atividade. Era maior do que a atividade das outras pessoas que não conseguiam fazer essa mudança repentina, vamos dizer assim, né? Da noite para o dia, quase que milagrosa. E aí eles foram conversando com ela, começando a entender, ela contou a história dela. Que um belo dia, ela acordou embaixo de um viaduto, ela não sabe como, ela acredita, né, que ela estava extremamente alcoolizada, que ela não sabe como ela foi parar ali, mas ela sabe que ela ingeriu, né, álcool, e ela de repente viu uma pessoa em um estado pior do que o dela, né, que ela ainda estava com as roupas, ela ainda tinha para onde voltar, e de repente ela se compadeceu imensamente, tomada mesmo de uma compaixão, e ela falou, meu Deus, eu preciso ajudá-lo. E nessa de ajudá-lo, ela tomou uma decisão, quando ela estava ali ajudando, né, nesse período de ajudá-lo, porque ela falou que ela acompanhou durante o tempo, ajudando essa pessoa, ela falou, eu não quero fazer isso comigo. Eu preciso dar um basta nisso para que eu não chegue nesse ponto. Fora da caridade não há salvação. Quem nunca saiu para ajudar alguém, seja no que for, a estudar, a levar um prato de comida, a fazer uma assistência, a uma visita fraterna, seja o que for, porque as possibilidades são muitas. E quem, na verdade, nesse momento, não virou e pensou assim, nossa, mas eu não tenho que reclamar da vida. Nossa, mas eu posso mudar isso aqui. Nossa, mas eu posso ajudar fulano aqui até mesmo porque... Ou se identificou e falou, meu Deus, se eu continuar fazendo tal coisa, eu vou estar pior. Mas tomado de compaixão. Primeiro, você foi até lá de alguma forma. Motivado, talvez, por ter que ir, eu não sei, mas naquele momento aquilo te tocou. E ali você caiu várias fichas suas. Porque quando a gente ativa essa parte que está ligada ao mais alto, e a gente sabe que andar com Jesus é aprender a amar, e quando a gente aprende a amar, a gente, né, os passos para a gente aprender a amar são a empatia, a misericórdia, a compaixão. É quando você olha para o teu irmão, para o teu próximo, se ele é muito próximo ou distante, independente, quando você vê ele em tamanho sofrimento, você fala assim, meu Deus, eu tenho que ajudá-lo, porque eu não vou conseguir ter paz se eu não fizer. E às vezes você nem sabe quem é. E você também não quer saber. Você só quer tirá-lo daquela situação. Isso é caridade.
Ninguém nem precisa ficar sabendo, né? O que a mão esquerda faz, a direita não deve saber, ou é alguma coisa assim, que eu sempre troco. Mas é isso. A caridade é quando é algo sentido, é algo que a gente desenvolve por dentro. Porque como é que nós sabemos que uma água é boa para se beber? É da fonte. E aí a gente volta de novo. Como está a nossa fonte? Será que essa água é límpida? Quanto? E aí, eles perceberam que também tem um tempo para se criar novos hábitos. Conforme você vai criando uma rotina nova, uma ideia nova, ela precisa de um tempo relativamente suficiente para substituir a antiga, né? Para, na verdade, ter uma ação maior que a antiga e prevalecer. Joana de Ângeles fala que esse processo ele não é difícil, ele é trabalhoso. E a gente agora percebe que até a ciência, até o nosso organismo físico reconhece os benefícios que a caridade traz para a gente. E ele não se engana. A gente pode até enganar alguém próximo da gente, mas o nosso cérebro sabe. Quando a gente está fazendo caridade, estava lá no escâner cerebral, e quando a gente não está. E aí eles acompanhando essas pessoas, né, com esse lobo pré-frontal, eles perceberam que elas tinham altas dosagens, ou eram envolvidas com causas, né, assistenciais, ou elas tinham algo dentro de casa, moravam numa comunidade, algo assim, onde elas sempre se ajudavam, eram pessoas extremamente empáticas, pessoas dispostas a servir e a ajudar. Era isso que mantinha essa atividade. E nem todas estavam ligadas a algum tipo de religião. E nós, espíritas, que temos todo esse cabedal, esse arcabouço, nos ensinando com receita de bolo a como a gente começa a fazer a nossa reforma íntima, como a gente começa a analisar, como a gente pode ir. Agora a ciência fazendo várias descobertas. Um hábito novo, quando é físico, eu acho que é a partir de 45 ou 46 dias, ele vai substituindo um hábito antigo. Hoje em dia tem muita informação. Cadê a nossa vontade? Porque os espíritos também falaram isso pra gente, né? E eu, na verdade, toda vez que eu li essa questão, eu falava assim, meu Deus, eu acho que essa galera não reencarna faz um tempo, não é possível. Porque eles falam mais ou menos assim, gente, eu não sou muito boa de lembrar a questão, não, mas eu lembro, o número da questão, mas eu lembro o conteúdo. Que eles perguntam como a gente faz para ser melhor, para domar nossas más tendências, eles falam assim, se é possível. Sim, e por esforços muito insignificantes que nós não fazemos, nós não conseguimos. O que nos falta é vontade. Então, Joana de Anjos já falou que é trabalhoso, mas não é difícil. Os espíritos falam para a gente que não é algo difícil. Nos falta vontade. E o que é vontade? Qual é a diferença de uma pessoa que realiza grandes coisas para outras que não realizam muito? A coragem, já repararam? O corajoso, né? E o que é mais tímido, acovardado. Qual a diferença entre as duas? Será que o corajoso não sente medo tanto quanto o tido como covarde? Na verdade, covarde é uma palavra muito, né, forte. O tímido, vamos botar lá, o retraído, mais quieto. Não, os dois têm o mesmo grau de medo. Só que tem uma diferença. O corajoso, ele acredita que ele pode fazer. Ele não se pega em crenças onde ele acha que aquilo não pode ser realizado, que vai ser muito difícil. Ok? Não. Ele sabe que ele pode fazer de alguma forma. Ele vai lá e segue adiante. E ele vai cair talvez uma vez e ele vai ser persistente. E é isso
que Jesus está pedindo para a gente. Sejamos persistentes em nós, na nossa reforma íntima. É como Emmanuel falou, os trabalhos da caridade sempre serão fontes de bênçãos divinas, seja ela material, seja ela moral, no que for. Mas se faz urgente por nós mesmos, para que nós não nos tornarmos pequenos diante das aflições, acendermos a nossa luz. E é através da edificação do reino de Deus dentro de nós. É através de pegar esses ensinamentos, essas lições valiosas, que tantas pessoas, a gente assiste tanta palestra, a gente estuda tanto, começar a botar em prática, começar a se perguntar antes de dormir, o que eu fiz hoje que não foi legal? Não precisa de scanner cerebral, gente. Se a gente começar a se perguntar isso toda noite, fazer uma prece, pedir ajuda ao nosso anjo guardião para ajudar, olha que eles ajudam direitinho. Depois de um tempo, gente, a gente começa até a falar assim, tá bom, não precisa mostrar tanto, não, vai devagar aí, que eu ainda tenho que consertar. Mas mostram. Vamos lá, estamos em transição planetária, não estamos reencarnados aqui nesse momento à toa. Nós temos a nossa parcela de ajuda fundamental. Jesus conta conosco nesse trabalho. Façamos brilhar a nossa luz. Seja através da oração, que a gente já percebe, seja através dos sentimentos, do desenvolvimento dos sentimentos nobres. É por isso que quando às vezes a gente chega numa casa espírita, né, e a gente está com algum problema muito grande, além dos passes, disso tudo, as pessoas nos indicam um trabalho, não é verdade? Amigo, quer ajudar? Quer ajudar ali na campanha do quilo? Quer ajudar ali a distribuir, a visitar? É para isso. É para que a gente comece a desenvolver. E, por favor, sempre que for escolher um trabalho, escolha um trabalho. Trabalhar com Jesus, trabalhar no bem, é indispensável. Fora da caridade não há salvação. Mas se tiver algum que toque mais o seu coração, vá por ele. Vá por ele que você não vai se arrepender. E que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigada, gente. Como é bom te ouvir, Monique. E você trouxe tanta informação aí necessária pra gente. A primeira, assim, que me chocou foi de cara, né, de Emmanuel falando que pra gente, até quando a gente vai ser mendigos de luz? Nossa, parece que é uma punhalada na cabeça. Emmanuel é bom de puxão de orelha, mas é pro nosso bem. Mas ele... de luz, olha, fala sério. E traz a ciência, né? Mostrando que isso é possível, que fazer o bem é bom, nos faz brilhar, não só a testa na hora aqui, né? Mas faz brilhar todo o pré-frontal que você falou. Não, a ponto de... Rapidinho, que eu não sei nem se eu falei tanta coisa. A ponto de otimizar o nosso bem-estar físico, emocional, em 80%, e de aprendizado. Olha só. Olha só, caridade. Faz bem para o corpo e para a alma. Olha como é bom. Caridade. Faz bem para o corpo e para a alma. Ó, vou colocar aqui alguns comentários. Boa noite. Então, vou começar aqui, ó. Boa noite, Ângela, que eu não falei antes. Nilza, Joana Dark, Ju Pimenta, Silvia Maria, Ângela Lucena, Maria Soares e Jaqueline Miranda, e ela colocou aqui, ó, que maravilha esse convite ao trabalho. Pois é verdade, Jaqueline. Quando a gente realiza um trabalho, né, em prol de Jesus, alimenta, doa o tempo, a gente se sente muito bem mesmo. Né? Que a gente peça, à noite eu fiquei pensando assim, gente, então a gente sempre pede paciência, aí quando vem a prova da paciência a gente reclama, não é, Monique? Não reclama, aí presta atenção no que você está pedindo, agora eu vou começar a fazer as preces, pedindo vontade e coragem de fazer caridade.
Eles falam na vontade lata, né? e Falta coragem, vontade e coragem de fazer, de praticar a caridade. E nesse momento que a gente está vivendo, com tantas mãos que estão mendigando pão, realmente, até muito próximo de nós, e a gente não fazer nada, olha a oportunidade aí, batendo a nossa porta. Não é? Então, foi com muita propriedade que você expôs esse tema tão rico para a gente. Eu agradeço muito. Eu que agradeço, porque primeiro, nossa, quando eu comecei a estudar, é o nosso ouvido, meu Deus. A primeira ficha é a sua, né? A minha agora. Sim, que estou ouvindo. Totalmente. Realmente, para a gente não colocar tanto empecilho, né, na hora de praticar o bem, né? No amor ao próximo. Pois é. Muito bom. Bom, gente, aqui, ó, Jaqueline também. Jaqueline gosta de participar, ó. Sim, esse é o momento. Pois é, Jaqueline. É agora. É agora. É agora. A oportunidade é essa mesmo. Bom, gente, então nós estamos chegando ao final aqui do nosso encontro. Vou fazer a prece, tá? Vou colocar aqui muito obrigada, Monique. Muito mesmo. Nós agradecemos muito por esse momento aí, tá? Então, convido para continuar aqui com a gente, mas... Eu que agradeço, gente. Eu não posso perder esse emprego, não. Depois verdade. Disso, então, não posso perder mesmo. Não, verdade. Com certeza não. Estamos a caminho. Estamos a caminho. Então, vamos lá, nossa prece. Senhor, Pai de infinita bondade e justiça, Jesus, nosso modelo, guia e mestre. Aqui estamos, neste momento, agradecidos por esta oportunidade de entender melhor, principalmente, a forma como o nosso corpo reage quando nós fazemos o bem. A caridade essencial. Nós somos, Senhor, tão necessitados ainda de compreender seus ensinamentos. Mas estamos em busca de alcançarmos o seu reino de amor e de luz. E queremos nos salvar, e só através da caridade isso será possível. Então, Senhor, que nos envolva e nos ilumine, e principalmente nos dê a vontade de ajudar aquele que mais precisa. E assim pedimos humildemente a permissão do término do nosso trabalho e que chegue, Senhor, a cada um dos lares dos nossos irmãos, a cada um deles, que encha de luz, de amor e de paz. Continue, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre, abençoando muito a nossa irmã que explanou nesta noite. Damos por término o nosso Evangelho, a nossa reunião pública desta noite. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer. Um abraço para todos.